Já apertei. Gente, hoje sou eu que vou falar para vocês. Nós vamos estudar Gênesis 2. É muito interessante, assim, Gênesis, porque ele é bem sucinto, mas quando a gente vai ler para falar, dá quase uma dissertação. Dá para falar, eu falo, gente, eu posso falar 6 meses disso. Mas eu não vou falar 6 meses hoje, tá? Então não se preocupe, eu vou ser econômica. Eu só vou fazer, eu vou compartilhar com vocês minha tela, vou fazer um breve resumo do que a gente falou no estudo anterior para a gente começar a partir de agora. Se vocês tiverem dúvida, eu vou dar pequenas pausas, e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar aqui, tá? Fiquem muito à vontade, anotem aí, e lembrem-se, toda dúvida é importante, tá? Não tem essa coisa assim, ai, não vou falar, fala, que é o lugar para você falar, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Eu demoro um pouquinho, tá, gente? Meu lado professora. Vocês estão vendo? Não? Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Então, resumo do estudo anterior. Aliás, antes de falar sobre isso, o intuito nosso do grupo sempre é que vocês aprendam a estudar. Então, assim, tudo que a gente falar aqui não significa que você tem que acreditar como se fosse, né, assim, não vou estudar mais, tá ótimo o que eu aprendi aqui, e eu não preciso ir mais atrás de nenhuma informação. Na verdade, a gente sempre vai dar dicas de como você mesmo pode estudar, de como você mesmo pode ir atrás dessa informação, né? Assim, eu estudo a Bíblia, eu estava pensando enquanto eu estava estudando aqui, eu estudo a Bíblia, se contar a minha infância em que eu ouvi de forma, vamos dizer assim, mais passiva, ou talvez de uma outra forma de aprendizagem, somam-se aí mais de 30 anos. E hoje, de ontem para hoje, quando eu fui preparar o estudo para vocês, eu descobri tanta coisa. Então, assim, sempre que a gente estuda, a gente amplia o conhecimento. E a Bíblia é um livro em que convida a gente, ela mesma se explica, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito mais em ouvir o que um está falando da Bíblia e não vai estudar a Bíblia. O convite nosso aqui é sempre assim: estude a Bíblia por ela mesma, e a gente vai ensinar vocês a fazerem isso, porque vocês sempre vão descobrir aí verdades maravilhosas, tá? Então, Gênesis 1, a gente falou basicamente da criação, né? E falou também da criação do homem. E aí a gente falou que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente comentou que essa imagem e semelhança de Deus, a palavra original hebraica, e a gente sempre vai voltar no hebraico, porque essa é a segunda dica que eu vou dar para vocês hoje. A gente não pode analisar a Bíblia com a nossa avaliação, com o nosso olhar de hoje, né? Isso acontece muito também nas ciências sociais, como psicóloga, por exemplo, quando a gente vai estudar Freud, quando a gente vai estudar um pensador, a gente estuda mesmo para entender como que aquele pensador pensou o mundo naquele momento, como ele estava vendo a teoria dele. Então, a gente tem que se desprender das nossas crenças, desprender do que a gente vê, da nossa forma de ver o mundo e tentar ver pela ótica do autor naquele momento. E muitas vezes o que dificulta a gente a estudar a Bíblia é que a gente fica tentando compreender a Bíblia, mas com a nossa cognição de hoje, né? Com o nosso mundo pós-moderno, e fica muito complicado. Então, a Bíblia sempre vai convidar a gente a explicar ela por ela mesma, né? Então, assim, tem uma linha dentro do estudo da Bíblia que eu gosto muito, que é estudar o hebraico no original, no seu contexto histórico e social, como era aquela palavra usada naquele momento, o sentido daquela palavra, que isso amplia bastante a nossa compreensão. Então, quando fala da criação do homem, imagem e semelhança, a palavra original vem no sentido de sombra.
E aí eu acho que é bem legal vocês imaginarem a sombra, sabe aquele sombra que fica um atrás do outro, assim? E aí tem sempre o sombra que fica andando atrás de vocês. Vocês já viram aquelas pegadinhas de sombra? Que geralmente é uma pessoa com o nariz vermelho que fica andando atrás imitando você. O sentido aqui de imagem e semelhança é no sentido tanto que Deus criou um ser é, em caráter parecido com ele, com a mesma perspectiva, mas que seria sombra dele, imitaria ele. Né? Então, acho que essa questão do sombra no sentido de imitar Deus faz muito sentido aqui no texto hebraico. E quando fala em imitar Deus, e Deus já fala aqui, quando ele cria o homem, na questão do domínio, né? Que ele dá o domínio para o homem, que é uma função de realeza, uma função que Deus tem. Então, Deus reparte a realeza com ele, não que ele seja Deus, porque ele é sombra, mas ele reparte ali essa questão da realeza. Você é um ser real, você é príncipe aqui nessa terra. Isso que eu estou criando aqui, ó, é para você reinar aqui, né? Como se fosse em meu lugar. E Deus faz essa criação em 6 dias. Então, 6 dias Deus trabalha, Deus faz. E a gente viu no relato da semana passada que no 7º dia ele não trabalha e ele não faz, ele descansa. Né? E até o Rodolfo falou que a gente vai discutir isso depois, porque é fundamental na Bíblia entender o conceito de descanso. Basicamente, Deus vai estar chamando a gente constantemente para descansar nele. E ele, inclusive, esse conceito é tão importante que ele define um dia de descanso, em que a gente tem que imitar ele descansar, assim como ele descansou. Né? Então, assim, esse descanso é importantíssimo para a gente entender que a gente trabalha 6 dias como Deus trabalhou e descansa no 7º dia como ele descansou, dando essa cadência, né? E também dando o foco que ele precisa que a gente tenha, para a gente não entender que a gente não é Deus, mas que a gente é sombra de Deus e tem uma função a realizar nesse mundo. Até aí, tudo bem? Do resumo? Sigamos. Aí, agora nós vamos para Gênesis 2. Então, nós vamos abrir a Bíblia aí. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, em Gênesis 2, que nós vamos lendo. E eu vou até pedir para vocês lerem junto comigo, se puder, porque aí fica, né? Eu gosto de ouvir minha voz, mas nem tanto, né? A gente faz um bate-bola aqui legal. Gênesis 2 é bem interessante, porque ele vai é como se fosse um parênteses, né? Tem a descrição dos 6 dias e do 7º dia de criação, né? 6 dias de criação, 7º dia de descanso. E aí vem o capítulo 2, que é como se fosse assim: agora vamos olhar mais detalhadamente para o 6º dia. Eu preciso dar um olhar mais detalhado para o 6º dia, eu preciso explicar. Então, a gente já viu lá em Gênesis 1 que no 6º dia foi criado o homem e a mulher. Agora a gente vai ter um olhar mais aproximado do que aconteceu nesse 6º dia. E aí vai vir essa descrição aí em Gênesis 2, tá bom? Quem pode ler, a gente vai começar Gênesis 2 do capítulo 4. Então, quem pode ler do capítulo 4 até o 7 para a gente? Versículo, né? Posso Isso. ler, Cá, só que eu já me perdi aqui, eu estou no NTLH. Qual que você usa mesmo? Eu uso a Almeida Revista Atualizada, mas pode ler na sua versão. É o ARA, isso? ARA, isso? Isso. Tá. É do 4. Isso, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Tá. Esta é a gênese dos céus, é isso? Isso. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe sobrou nas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. Perfeito. Até o 10, né? Até o É isso? 7. Desculpa. Perfeito. Uma das coisas, assim, que eu reparto com vocês, aqui é um grupo de estudo, então, para a gente repartir, né? Assim, o que eu tenho aprendido, e já falei isso outras vezes, que o hebraico é extremamente econômico, né? Então, assim, se ele coloca uma informação aqui, é porque aquela informação é relevante e aquela informação vai ser utilizada tanto naquele contexto, como servirá também para outras explicações depois. Então, assim, quando a gente lê aqui, a gente às vezes fala assim, nossa, mas o que está querendo dizer, né? O que será que está dizendo aqui? E eu já percebi, assim, estudando eu mesma aqui, que quando ele vai começar a falar, eu vou fazer aqui a minha leitura do meu estudo, vou repartir com vocês, e aí a gente vai trocando aqui um bate-bola, tá? Então, quando ele começa no versículo 4, falando que é a gênese dos céus e da terra, o capítulo 2, na verdade, aqui no versículo 4, vai começar a falar, essa palavra original, Gênese, está falando mais da descendência. Vai explicar agora como surgiu a descendência, né? Como surgiu ali, vai olhar mais para a parte social da questão. Ele vai dar uma ênfase para o que aconteceu na parte social da criação do homem. E aí ele vai falar sobre a questão de que não havia nenhuma planta no campo da terra, né, pois nenhuma erva do campo havia brotado. Está dando o contexto de explicar para a gente que está lendo aqui, olha, eu estou falando aqui do parênteses, dá o contexto do parênteses. Vamos voltar lá na criação. Estou falando do sexto dia, né? Para você entender exatamente o recorte que ele está fazendo no capítulo 2 aqui. E ele vai falar que estava na condição de formação da terra. Ainda não havia, ainda não tinha chuva, ainda não tinha aquilo. Estava falando justamente nessa questão da formação da terra. E ele vai falar do solo, né? Ele vai falar do solo, como que o solo era, que estava com a terra, não tinha chuva ainda, não tinha um homem para lavrar. E aí, no versículo 7, assim, ele solta a, a frase que explica como foi a formação do homem, né? Lá em Gênesis 1, não tem esse detalhe. Fala que Deus fez o homem e a mulher. E aqui vem o detalhe chave de como ele fez o homem e a mulher. E como que ele fez o homem? Ele formou o homem do pó da terra que ele vinha descrevendo ali, contextualizando um pouquinho antes, como era a terra. Então, ele fez da terra, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gente, nesse versículo pequititinho assim, tem tanto conteúdo para a gente discutir que a gente vai discutir e vai voltar nele constantemente na Bíblia. Ele é tão fundamental que a gente volta a ele muitas vezes na Bíblia. E o que eu queria realçar com vocês aqui? Primeiro, que Deus formou. Nos outros itens da criação, Deus falou e se fez. Deus usou a palavra e a palavra fez. No ser humano, ele formou, né? Ele moldou. Existem outros versículos da Bíblia, e tem um que eu gosto muito, que fala que a gente é feitura dele, que a gente é o artesanato. A palavra original é artesanato de Deus. Ele se envolveu com a própria mão para formar o ser humano. Não foi só a palavra, ele moldou. Eu acho isso de uma poesia incrível. Ele fez a gente com a própria mão. E ele soprou nas narinas o fôlego de vida, né? A gente vai falar desse fôlego de vida em outros momentos, porque repete isso na Bíblia. Mas é a vida que vem de Deus. Até então ele seria só um boneco de barro, um boneco do pó da terra. Mas quando Deus sopra nas narinas, né, a ação de Deus de dar vida, vem dele a vida, né? Seria só pó da terra, mas vem dele a vida e que torna ele uma alma vivente. Guardem bem, aqui eu vou parar a minha primeira pausa. Alma vivente, o termo original aqui da Bíblia é nefesh, em hebraico. Nefesh, alma, se refere à pessoa, não é uma parte espiritual que a gente tem.
essa divisão de alma e corpo é totalmente do período grego, tá? Vem muito tempo depois. Na Bíblia hebraica, todos os termos que se referem à alma se referem ao ser humano. Então, não existe na Bíblia nada que se refere a uma parte espiritual do ser humano. Todos os termos na Bíblia que usam nefesh, falam que nefesh morre, nefesh se machuca, nefesh sofre todas as ações que nós sofremos. Então, não existe essa divisão de alma, que algumas pessoas pensam como se fosse um Gasparzinho ou alguma coisa que está dentro da gente, tá? Então, aí temos a formação do ser humano. Pausa para pergunta. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu tenho, Vai Cá. lá, Jane. Vai lá, Jane, vai lá. Posso? Pode. Tá. O fôlego nas narinas aí me fez pensar assim na respiração, na vida mesmo. Sem a gente respirar, a gente não vive. Então, seria essa a respiração do homem, certo? Eu vou deixar o Fábio, ele vai falar, ele já fala e já responde. Eu sei que você vai falar disso em outra ocasião, mas... Não, vamos falar agora. Fábio já fala, já responde também. Vamos lá, queria só tocar nesse aspecto que você trouxe, Karina. Realmente, na Bíblia hebraica é ser vivente, alma é ser vivente, ou seja, não tem dissociação. Então, os seres humanos não têm uma alma, eles são uma alma, eles são seres viventes. E aqui está realmente, né, a composição de todos nós, né, que é o pó da terra, que está ali expresso, e esse fôlego de vida, que até a Bíblia dá o detalhe, né, que Deus sopra no ser humano, esse fôlego de vida que provém de Deus. E aqui mostra uma criação muito, um cuidado muito especial. Então, Deus molda esse boneco de barro, Deus usa as mãos. E a gente vai ver em outras partes da Bíblia que é muito aquela imagem do oleiro. O oleiro é aquela pessoa, aquele artesão, como a Karine mencionou nos tempos bíblicos, que construía os jarros de barro, né? Era barro que eles tinham. Então, como é que forma isso? Você tem que usar muito as mãos, né? Então, mostra essa duplicidade. Deus molda com as mãos e confere alguma coisa que só Deus tem, que é o fôlego de vida, né? Que é essa respiração que, no fundo, Eugênio, é esse fôlego de vida, essa origem natural da vida no próprio Deus. Então, Deus concede a vida, né? Então, ele sopra, né, no sentido de conceder a vida. O boneco começa a respirar, mas ele, na verdade, recebe essa vida que é inerente a Deus. E o que é interessante é que Deus construiu todas as estruturas. Não foi só a casquinha, né? A gente acha que às vezes é só a casquinha, mas todas as estruturas foram moldadas pelas mãos do próprio Deus, né? Isso é um grande mistério, mas a gente sabe que esse fôlego de vida é a vida dele, né? A gente não tem nem, quer dizer, não é mistério, mas a gente não tem a ideia da dimensão do que é isso, né? Mas é a vida que vem dele, né? É muito mais que uma respiração. E é muito lindo ver que ele se envolveu com o ser humano nesse nível, né? De cuidado, de atenção com o ser humano. E de que coloca ele como o representante dele aqui na Terra, né? Que ele vai dizer. Alguém mais tem alguma dúvida? Só queria aproveitar e complementar que essa fôlego aí, no caso o fôlego de vida, que seria a força motriz da vida, digamos assim, que é uma característica que só pode vir de Deus, que até o momento, eu acredito que nunca, o ser humano não conseguiu reproduzir, não conseguiu fazer uma matéria inanimada se tornar uma matéria viva. A gente já trabalhou bastante com síntese de moléculas, de cadeias de DNA, a gente já sabe editar DNA e tudo mais, a gente consegue modificar uma vida, mas a gente não consegue criar a vida. Então, essa é uma característica que cabe exclusivamente a Deus.
Perfeito. Agora eu preciso de mais um voluntário. Opa, peraí, tá dando spoiler aqui. Para ler. Você não tem que mudar a sua tela aí? Ela não tá mudando? Não. Gente, eu tô Lá lá no resumo ainda. Eu tô nessa. Tá no resumo, Karine. Você está talvez compartilhando a tela errada. A gente está vendo o PowerPoint. Mas é o PowerPoint. Agora vocês tinham que estar vendo qual tela que vocês estão vendo? A criação do ser humano. Agora da 2. criação. Mas junto com todas as coisas à esquerda e tudo. Eu acho que você tem que clicar nela, não é? Então, de vez em quando ele dá esse pau, esse bug aí, que ele não muda. Ele fica só preso no primeiro. Quando eu coloco no modo de apresentação, ele não vai. Mas você tem duas telas. Agora está na terceira, é isso? É que você está apresentando o PowerPoint e não a apresentação. Eu acho que você compartilhou a janela do PowerPoint. Compartilha a tela toda. Compartilha a tela toda e daí pede para apresentar. Então, peraí. Compartilhar. Como que eu compartilho a tela toda? Ele vai te abrir uma opção. Show. Eu vou screen ou não? Screen. Antes de você colocar em modo apresentação. Agora põe em modo apresentação, Karine. Eu vou mudar, vocês falam se melhora. Aí, perfeito. Aí. Agora sim. Aê! Ai, gente, demorei tanto. Viu como a gente estuda e a gente sempre uma coisa. Ô, gente, quem pode ler para mim agora do versículo 9 até o 15? Posso ler. Então, lê aí, Jane. O 8 pula, então? Desculpa, do 8 até o 15. Tá, tô ligada aqui, tá? Parabéns, você tá melhor que eu. Então tá bom, vamos lá. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e de boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. É isso? Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Perfeito, obrigada, Jane. Então, o que a gente tem aí? A gente tem a informação do Éden, né? E algumas informações que eu queria pontuar com vocês aqui. O Éden foi um jardim que Deus plantou, Deus trabalhou o solo, e novamente o solo aí. Então, a gente vê o capítulo começando com o solo, o homem vindo do solo, e depois Deus fazendo uma plantação nesse jardim especial, que trabalhou o solo, e... Oi, Fá, tudo bom? Tudo bem? Deus plantou o solo, trabalhou esse solo, e ele fez o Éden, e pôs o homem lá. E aí tem os rios que vão descrever um pouco o Éden, a localização. A gente não sabe exatamente aonde ficaria esse jardim que Deus fez, né? A gente tem uma ideia que ficaria ali perto da região da Mesopotâmia, porque tem 2 rios ali que a gente conhece o nome até hoje, que é o Tigre e o Eufrates. A gente estudou esses rios em história, né? E fica ali na região perto do Iraque.
tá? Então, quando fala do Rio Tigre e do Eufrates, a gente consegue pensar que seja essa região. Os outros 2 rios, a gente não tem certeza, a gente não sabe exatamente onde seriam. Mesmo porque a Terra mudou a configuração depois do dilúvio, né? Então, assim, a gente compreende que seja aquela região ali aproximada, mas ninguém tem certeza absoluta onde que é o Éden, onde que foi o Jardim do Éden, tá? E aí, o que é importante de entender aqui? Que esse jardim que Deus se engajou, e olha que sutileza, e essa é uma sutileza importante que eu queria frisar com vocês na Bíblia. Em geral, todos os textos antigos, principalmente textos babilônicos, textos da Mesopotâmia, isso eu falando de arqueologia, tá? Quando vão falar de divindade, desde aquele tempo até ali os gregos, os romanos, quando vão falar de divindades, vão falar do ser humano tendo que agradar um Deus, né? Então, assim, sempre fazendo sacrifício para agradar esse Deus, que esse Deus tinha que ser agradado, mimado, para conseguir dar bênçãos para o ser humano. O Deus da Bíblia é o único Deus em que ele não pede isso do ser humano. Na verdade, ele que agrada o ser humano. Ele faz o ser humano, ele desce no nível do ser humano, ele faz a terra para o ser humano, ele prepara o ser humano. Na hora que chega no ser humano, ele faz o ser humano, ele cria um jardim para o ser humano e coloca o ser humano nesse jardim. Os termos originais para esse jardim falam que ele colocou o homem lá no sentido de descansar. É para ele descansar. Mas ele tem umas funções. E aqui a gente vai vendo uma descrição mais detalhada do que ele colocou lá em Gênesis 1, quando ele falou, você vai ter domínio, né, sobre os animais, você vai ter domínio. Ele vai falar aqui que ele tem a função de cultivar e guardar. Eu não vou falar muito aqui disso, mas é tão interessante isso, que justamente a mesma forma que está escrito aqui é usado por Deus mais para frente, a gente vai chegar lá, quando o povo sai do Egito, né? Quando eles ficam escravos, saem do Egito, Deus tira o povo lá dos escravos e ele vai dar ali a nova sociedade, ele vai dar as regras, vai dar as diretrizes, no sentido de uma nova criação, uma nova elaboração ali da comunidade. E quando ele vai falar dos sacerdotes do templo, ele vai usar exatamente os mesmos verbos que estão aqui no hebraico, que é cultivar e guardar. Então, quando o sacerdote, a função dele era de cultivar, que são os verbos, eu não estou com os verbos escritos aqui, que eu não sei falar, eu sei os verbos que é avad e chamar, mas eu não sei falar hebraico, entendeu? Então, esses são os verbos. Ou seja, aqui tá, para quem estuda a Bíblia, já estou dando spoiler para vocês, quem estuda a Bíblia, fica claro que aqui Deus também está dando uma função sacerdotal para o homem. E a gente vai estudar o que significa ser um sacerdote. E a Bíblia vai falar isso várias vezes. Então, assim, vocês vão começar a ver, estejam atentos nessas repetições da Bíblia, porque essas repetições, esses loops, como eu chamo, eles vão ampliando e dando mais significado. A Bíblia vai dizer que a gente é sacerdócio real de Deus, muitas vezes lá para frente. Então, implicando nas duas funções que Deus dá para a gente, né? De realeza e de sacerdote. E o sacerdote, ele é um representante de Deus no mundo, né? Nós somos aqui para representar. Então, nossa função não é ser o queridinho de Deus e o bibelô. Na verdade, a gente também tem que cultivar. A gente tem ali a nossa função de ser o representante, mas fazendo o papel de Deus nesse mundo. Né? Então, aqui vai mostrando que o homem foi criado para um propósito significativo, é o plano original de Deus. E aqui eu vou fazer uma pequena análise para a gente continuar. Gênesis 1 e Gênesis 2 vão falar do plano original de Deus. Olha que lindo, a gente às vezes está tão longe disso
que a gente não consegue nem visualizar quando a gente estuda aqui. Mas tudo que eu estou falando para vocês aqui era o que era o plano de Deus originalmente, antes do pecado. Deus criou a gente com um propósito. E esse propósito, a Bíblia mesmo diz que está gravado no nosso coração. Mesmo quando a gente teve assim a queda do homem, o pecado entrou, esse propósito ecoa lá no fundo do nosso coração, porque ele foi printado pelo Salvador. Então a gente tem esse propósito, esse plano original que Deus criou a gente, é como se tivesse aqui gravado bem lá no fundo do coração. Tá? Então, assim, Deus teve um plano para criar a gente. Ele teve, tudo era bom, tudo era perfeito. E ele vai comentar em Gênesis 1, quando ele vai falar do homem, ele deu bênçãos para o ser humano, que a gente vai retomar aqui, né? Ele deu a bênção da fecundidade, quando ele fala multiplicai-vos. Isso vem lá da criação, multiplicai-vos. Né? A questão do domínio, da realeza, você vai ter autoridade sobre isso, autoridade sobre a terra. E a terra como propriedade do homem, mas para ele cultivar e guardar. Ou seja, a nossa responsabilidade perante a terra, de guardar e proteger a terra, né? Os animais e tudo que ele criou, tá? Então, agora a gente pode começar a falar um pouquinho do 16 e do 17. Eu vou ler, tá bom? O versículo 16 e 17. Ele vai falar de uma árvore, ele já falou um pouquinho, ele vai falar de outra vez. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tinha essa árvore no meio do jardim. E ela vai ser importante para entender os próximos capítulos. Eu não vou falar muito dessa árvore hoje, vou deixar essa missão especial para o Fábio, essa missão especial, porque daria aqui muito assunto para a gente falar dessa árvore, mas aqui nesse contexto é para dizer do contexto ambiental do ser humano. Então, o ser humano estava no Éden, como se fosse ali o santuário, o templo de Deus, com as suas funções de cuidar e cultivar, né? Dentro dessa bênção da fecundidade, do domínio, ele estava ali para descansar e para cuidar, né? Ser o representante de Deus aqui na Terra. Então ele estava lá, bonitinho, né? E mais para frente o Fábio vai explicar um pouquinho dessa árvore aqui. Não vou falar dela hoje. Até aí alguma pergunta, um comentário? Cara, eu não sei se encaixa para perguntar para você ou esperar o Fábio, se essa árvore seria no sentido dele colocar a tentação. Ó, eu vou responder agora, mas eu vou responder assim secamente e convidando você para não perder os próximos episódios. Não, Deus não tenta. Isso é muito importante da gente entender, sabe? Assim, Deus não tenta. Deus não tenta, só que tem a ver com livre-arbítrio. Deus não pode criar um ser moral. Estou dando spoiler, assim, meio que jogado, mas depois a gente vai trabalhar essa ideia mais detalhadamente. Deus não pode criar um ser moral se ele não tiver possibilidade de escolha. Entendeu? Ele não pode deixar. Isso daí, na verdade, Deus vai dar sempre, ele vai dar sempre, vamos dizer assim, oportunidades de escolha. Para que você escolha. Tem que ser sempre uma atitude sua racional, de obediência. Então, se você dá só a possibilidade do bem, vamos dizer assim, a possibilidade do siga o que eu estou falando, você não está, vamos dizer assim, você está sendo autoritário, né? Então, ali, na verdade, é uma possibilidade de escolha. Entendeu? Mas é uma possibilidade, tem a ver mais com livre-arbítrio. Só que Deus é muito sábio e muito bom. Eu acho isso incrível, porque, assim, teorias da psicologia, só fazendo uma análise aqui, teorias da psicologia que estudam livre-arbítrio, assim, é uma coisa alucinante, sabe? Assim, chegar no livre-arbítrio pleno, chegar numa análise do livre-arbítrio. Tem psicólogos e filósofos que se dedicam só ao estudo do livre-arbítrio.
E quando eu leio a Bíblia na sua simplicidade, assim, de escrita, mas com a sua profundeza, gente, é muito lindo isso, assim, sabe? Como um ser de amor cria possibilidades amorosas o tempo inteiro. Então, isso, assim, é uma possibilidade de escolha amorosa dele. Só que aí que ele é sábio demais, ele é muito sábio, porque ele vai, de toda forma, se envolver com o ser humano, para que o ser humano, a partir do momento em que escolha, vamos dizer assim, essa escolha é uma escolha baseada e pautada no amor. Vendo o relacionamento dele com Deus, o ser humano jamais era para ter caído. Porque assim, ele tinha a bondade, ele tinha contato direto com Deus, com a bondade, com o amor puro. Não era para ele escolher outro caminho, entendeu? Não era para ele ter escolhido, porque ele tinha contato com isso. Eu não vou falar muito mais, porque eu acho que fica mais contextualizado, vai falar bastante em Gênesis 3. Bastante não, porque né, o hebraico é bem econômico, mas o Fábio vai ter oportunidade de falar isso. Por enquanto, você aguenta ficar só com isso? Ô, gente, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Quer complementar, Fábio e Rodolfo aí, com um spoiler aí? Eu acho que é bem esse caminho mesmo, né? Por hora, para a gente, né? Depois a gente vai ter que trazer alguns outros contextos, né? O que aconteceu até, né? Que a própria Bíblia revela fora desse planeta aqui, né? E como é que isso nos afetou. Então, isso vai ser um contexto. Mas tudo está baseado no caráter de Deus, né? O que a gente leu nos capítulos 1 e 2 agora, o que a gente conclui sobre Deus? É um Deus de amor, é um Deus que ama. Por que ele criou? Não tinha nenhuma necessidade. Para acariciar o ego dele, não. Né? Quem é pai e mãe tem um vislumbre do que é isso, né? Só se deseja o bem, né? Para aquele objeto do amor. Então, se ele cria por amor, porque ele é amor, a própria Bíblia diz isso, né? Deus é amor. Se ele cria por amor, porque ele é amor, ele não tem outra opção a não ser criar com liberdade de escolha. Se ele fizesse de uma outra forma, ele não seria amor. Né? Seriam seres programados a sempre o amarem, entre aspas, né? Só que isso não seria o amor em essência. Então, ele prefere criar seres com liberdade de escolha, mesmo correndo o risco desses seres não o aceitarem como objeto de amor. E foi, infelizmente, o que aconteceu na nossa história como seres humanos, né? Mas aí a gente vai ver os detalhes e os contextos. Mas está tudo nessa essência de Deus ser amor em essência. Só gostaria de acrescentar mais algumas coisas aqui sobre o que a gente vem vendo, como a gente vem vendo até agora. Tá? A gente está descobrindo aí coisas do caráter de Deus aos poucos, e a gente vai colocando uma em cima da outra. Então não tente fechar aí a gente não vai conseguir compreender nunca o caráter de Deus, mas a gente vai ter um vislumbre de como ele é. Tá? Então tente manter aí a mente bem aberta para você ir modificando essa imagem à medida que você vai conhecendo a Bíblia. Então, a gente já viu até agora que Deus ele é criador, né? Que ele é um ser transcendente, ele não está preso às nossas leis. Né? Na verdade, ele que desenvolveu essas leis. E algumas coisas, de vez em quando, a gente vai adiantando aqui, né? Mas você não precisa, se tiver alguma dificuldade para aceitar essas coisas que a gente adianta, que não é o foco do estudo hoje, mantenha aí sua mente aberta, ainda que a gente vai ir empilhando as coisas aí, os tópicos, para que você possa ir construindo essa imagem aos poucos, tá bom? Então, um ponto importante desse momento aqui, da árvore ali, é o que a Karina adiantou ali no início sobre o livre-arbítrio. Então, além dele ter criado, ele deu liberdade, ele criou também o livre-arbítrio. E o Fábio vai discutir bastante isso, tenho certeza, na próxima lição. Fábio, eu não vou perder, hein? Gente, agora vamos continuar, então, sobre a formação da mulher. Linda essa parte, maravilhosa. Eu queria saber se alguém pode ler do versículo 18 e aí vai ler até o 25. Eu leio. Ah, não, Então, pode ler. Tá. 18, né? Isso, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea para ele. É do 18 ao 25? 25.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como ele se chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Obrigada, Fabíola. Imagina. Vamos aqui passar, então, eu estou aqui no Éden ainda, a gente falou da árvore do conhecimento do mal, agora vamos falar da criação da mulher. Aqui começa falando que não era bom que o homem estivesse só. E é bem interessante, que aí ele fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem um professor de hebraico, que eu gosto muito, que chama Edson Nunes. Depois, quem quiser, eu posso mandar coisas desse professor, ele fala bem de Gênesis. Ele acabou de terminar o doutorado dele, de Gênesis 1 a Gênesis 9, ele fez o doutorado dele em Linguística na USP, e ele é, assim, fera no hebraico e no contexto da língua, do pensamento hebraico. E ele tem mania de contar e de saber. Ele sabe, assim, exatamente quantas vezes essa palavra tem no Velho Testamento, aonde que ela foi usada de novo. E não é ele que fez isso, ele estuda, né? Existem pessoas que estudam isso e se dedicam a isso. E eu achei interessante, porque ele colocou que o auxiliadora, isso eu não sabia, né? Só aparece 21 vezes no Velho Testamento. E todas as vezes que a palavra auxiliadora, no hebraico original, né, aparece, está relacionada com a função de Deus de auxiliar a humanidade. Então, assim, auxiliadora, quando a gente coloca a visão de que é de menos importância, essa visão é totalmente pós-moderna com a nossa interpretação de hoje a respeito do que Deus falou. Quando Deus está falando aqui de auxiliadora para o homem, ele estava pensando muito mais. Quando a gente fala em imagem e semelhança, ele estava falando da imagem e semelhança da Trindade, né? Que tem funções de ajudador, funções diferentes, mas todos são Deus, né? E aqui Deus criou dois seres, que é o homem e a mulher, mas para eles era um só. Entendeu? E ali, quando fala homem e a mulher formou, em Gênesis 1, né? Homem e mulher formou. E os dois tinham domínio sobre a terra. A igualdade o tempo inteiro, quando Deus vai falar da criação do homem e da mulher. Não há nenhuma superioridade. E, na verdade, ele vai fazer muito mais relação com a questão da imagem e semelhança dele, Deus, e a trindade de Deus, né, do que essa questão de que é auxiliadora, né, que muita gente pensa, essa auxiliadora está colocando a gente para auxiliar o homem. Isso daí é uma leitura totalmente errônea da Bíblia e desconectada do contexto que é colocado aqui. A própria Bíblia, com as suas palavras, mostra que o auxiliador aqui tem a ver com a função de Deus de auxiliar o ser humano, né? Então, o Deus vê que não é bom que o homem esteja só, e ele faz o homem cair em um sono pesado, e aí eu acho que é poesia pura, né? Poesia pura. Ele faz o homem cair no sono pesado e toma uma das costelas, e da costela ele faz a mulher. Eu acho que Deus já sabia, quando eu li isso aqui, eu falei, Deus já sabia que viria o feminismo terrível, falando que a mulher ia ser massacrada em muitos momentos. Ele falou assim, olha, já para tirar os problemas futuros, eu vou tirar aqui da costela de Adão para ser do Adão. Tipo, é igual, veio ali, né?
E é interessante porque, assim, o homem, ele fez do pó, e a mulher, ele fez do homem. E aí vem a palavra de Adão, que é maravilhosa, né? Que fala assim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, nós somos iguais, né? Para Deus, nós somos homem e mulher, e é tão interessante isso, porque Adão não é o nome de Adão. No hebraico original, e eu não vou falar, e Fábio me ajuda aí, porque eu falo muito mal, mas o Adão se refere ao homem e à mulher juntos, é a raça ser humano, entendeu? Adão não é o nome, ele pôs o nome de Adão, pôs o nome de ser humano. Então, Adão significa tanto o homem e a mulher. E quando Adão fala aqui, no versículo 23, essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O termo original é isha, ish e isha, né? Então, assim, porquanto do ish foi tomada, e chamar-se-á isha. Então, é o gênero feminino e masculino do Adão. É isso que a Bíblia está querendo dizer, entendeu? É o gênero feminino e masculino do Adão. É o original. Então, esse nome Adão foram as traduções, eu não sei nem qual a tradução que foi, ou o jeito que foi colocado, isso o Fábio talvez saiba responder, mas é essa aqui o intuito da palavra de Deus. Todos, o homem e a mulher, são semelhantes na sua função de reinado e sacerdote na terra, e lindamente Deus fez a mulher do Adão, para que fosse auxiliadora e que fosse realmente, o homem veio do pó, a mulher veio do homem, para que seja ali a questão da igualdade, a questão de estarem juntos, um auxiliando o outro. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tem alguém aí? Gente... Cá, posso só fazer um comentário? Claro. A gente estava aqui, tem muita coisa aí pela frente, a gente estava até discutindo isso esse final de semana, eu e minha mãe, de algumas religiões, não sei se é daí ou ao longo da Bíblia, né, que criaram, né, essa submissão da mulher, só pode falar depois que o homem fala, quem toma a decisão é o homem, né, e não é nem questão da sociedade mesmo, né, eles falam que a Bíblia fala isso, né. É muito dessa parte ou ao longo da Bíblia tem alguma coisa que possa gerar essa confusão? Ou essa Começa crença? exatamente no próximo estudo. Ah, bacana. Tem uma frase lá que é a chave para isso. E eu acho que ajuda bastante a entender que o homem veio do pó e que a mulher veio do homem. Acho que o próximo versículo de Gênesis 3 ajuda bem a entender isso também. Não percam, tá? O próximo capítulo promete muito. Coitado do Fábio, né? Tá sobrando tudo para ele no próximo capítulo. Não, agora a gente começa... Gênesis 2. Até agora era tudo flores, né? Daí para frente a coisa fica mais complicada. Mas pegando o gancho da Roberta, você perguntou, não tem alguma coisa que abona? Na verdade, se você vai para o Novo Testamento, tem um texto mal compreendido ali, porque se usa só um dos versos e não se lê os que vêm depois, que está lá em Efésios, que diz assim, né? Que mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Só que, né, aí a Karine, muito melhor do que eu, pode dizer, a relação de submissão só existe dentro de uma relação de confiança, né? Só que depois, Paulo, ele continua dizendo, e vós, maridos, amai as vossas mulheres, e ele dá um exemplo de como esse amor deve ser, como Cristo amou a igreja, a ponto de fazer o quê? De dar a vida por ela. E aí surge a pergunta, que mulher não vai querer se submeter dentro de uma relação de confiança a um marido que faz um movimento de até dar a vida por ela. É isso que é mal compreendido. Então, se pinça só um verso e se esquece de olhar a Bíblia não só ali no contexto imediato, mas nesse contexto expandido. Por isso que é importante a gente entender desde o Gênesis, né? Qual é o propósito original de Deus, e mesmo no mundo após o pecado, esse propósito não mudou.
Óbvio que o pecado maculou muita coisa, né? Se modificou muita coisa pela própria natureza de pecado que agora, né, o ser humano tem. Mas mesmo depois do mundo de pecado, esse conceito original de Deus, que está expresso ao longo de toda a Bíblia, está válido. Então, a gente não pode olhar só aquele contexto, né? Primeiro, só aquele verso. Eu tenho que olhar o verso que vem depois. E tem que olhar o contexto expandido, que é o conceito original de Deus, que é o que a gente está estudando hoje. Então, talvez seja esse verso que você tenha ouvido em algum momento. Não, a Bíblia está dizendo que a mulher é inferior. Auxiliador é ajudante, é segunda categoria, né? Nada a ver. E aí, trazendo até o que a Karine trouxe, no hebraico, esse termo, ele significa força, né? E geralmente, né? E muitas das vezes onde ele tá aparecendo, é nesse contexto das ações de Deus em favor do seu povo. Ações de Deus de força em favor do seu povo. Olha como, na verdade, a gente não só está elevando no mesmo nível do homem a função auxiliadora da mulher, como a gente está trazendo um atributo divino para ela, no sentido de auxiliadora, no sentido de ajudar o povo de Deus. Então, tem duas coisas que acontecem aí, né? Através dessa descrição, a mulher está refletindo aí a imagem de Deus através dela, né, dessa função dela, de ajudar ali no sentido de trazer força para o marido, para o homem ali, e ela serve a Deus ao mesmo tempo, né? Olha que interessante, ela reflete o caráter de Deus, um atributo divino de Deus de força, e ao mesmo tempo ela serve a Deus, não ao marido, né? Então, olha que como a Bíblia, bem compreendida, desconstrói uma série de preconcepções que o ser humano cria de forma absolutamente assim conveniente, né, para ratificar conveniências, né? Um outro exemplo que a gente vai ver lá em Mateus, quando a gente começar a estudar os evangelhos, né? A gente tem que, né, o homem ele pode se separar da mulher desde que ele dê carta de repúdio, né? Jesus fala, o que vocês aprenderam da tradição ali dos anciãos, né? Ou da tradição ali da tradição oral, né? O que o ser humano criou e inventou de regra. Que pode separar da mulher desde que dê, né, carta de repúdio, ou seja, você formalize que você está se separando da mulher. O que Jesus diz? Não, eu digo mais, não é isso não. Só pode se separar da mulher desde que aconteça o adultério, né? Desde que aconteça aí realmente alguma coisa que, infelizmente, acontece depois do pecado. Quer dizer, Jesus sobe a régua para esse padrão original da criação. Não é assim, não, né? Vocês dizem isso, mas não é assim. Eu, porém, vos digo que só está habilitado a separação como uma consequência, né, do pecado, quando realmente ocorrer adultério via relações sexuais ilícitas. Então, Jesus sobe a régua, né? O ser humano tenta descer a régua como uma atitude de conveniência, mas Jesus sempre está subindo essa régua. E é por isso que, né, o acusavam de estar transgredindo a lei. Mas não é a lei de Deus, é a lei dos homens, é o que, né, uma sociedade que aí sim, de opressão, oprimia a mulher ali, né, naquela situação. Jesus subia a régua e mostrava, não é nada disso não. A lei original diz que todos estão no mesmo nível aqui de importância, né? Eu acho que ajuda a gente a entender essa questão da semelhança com Deus. Aqui o homem era a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, tem a ver com as funções da Trindade, tem a ver com a relação da Trindade ali no homem e na mulher. Então, são funções ligadas às próprias funções que Deus dá para o ser humano, são funções que Deus faz com a gente. Só que aí o que o Fábio disse, a própria humanidade caída, a partir de Gênesis 3, tudo mudou que está aqui. Tudo mudou que está aqui, vai cair tudo, que é o que a gente vê hoje. A gente é muito bom em entender o que deu errado, mas é muito importante a gente entender esse plano original, porque esse plano original, ele está, de alguma forma, printado no nosso coração, porque a gente foi feito para isso. E a gente sente necessidade dele, é como se a gente sentisse saudade. A gente sente constantemente sede de justiça. A gente sente falta desse amor verdadeiro nos nossos relacionamentos, dessa paz nos nossos relacionamentos. E aí, o que está mostrando Gênesis 1 e Gênesis 2 de uma forma ali bem sucinta, o como que Deus cuidou e se envolveu pessoalmente com essa origem, com essa formação, e que tudo estava baseado, basicamente ele desceu, plantou, fez, moldou,
e tudo era bom, né? Então, assim, depois vai desandar. Mas isso, de alguma forma, essas coisas que estão lá no fundo do nosso coração, é porque a gente foi feito com esse propósito. Só que a gente acabou desandando. Alguém ia falar alguma coisa? Quem quer Eu ia falar? falar. Fala aí, Rodolfo. Em relação ao Gênesis 2 agora, tem um ponto que as pessoas levantam aí já como sendo uma forma de colocar o homem acima da mulher em questão de poder, que é que nós acabamos de ver que o homem deu o nome para a mulher, né? Ele chamou a mulher varoa. Mas a gente pode notar também na Bíblia que a mulher se originou a partir do homem, e então ele deu esse nome para ela. Depois, os primeiros filhos que vão surgir ali, os filhos de Adão e Eva, quem vai dar o nome para esses filhos é a mulher. Então, o nome aí no hebraico, quem dá o nome é em relação à origem. Então, se originou aquele que dá o nome. Então, os filhos, quem vai dar a luz, quem vai conceber, vai dar a luz é a mulher. Então, ela vai dar o nome para esses filhos, né? E importante aqui, a gente observa aí claramente que o gênero feminino foi muito subjugado pelo gênero masculino ao longo da história, e em muitas culturas ainda é muito subjugado, até na nossa cultura, muitas vezes a gente acaba vendo coisas terríveis, tá? E isso que a gente vai entender, começar a entender logo mais, é que não é uma imposição de Deus, mas sim essa situação que ocorre na nossa história, mas sim uma consequência da condição da humanidade, tá? Então, só para adiantar e não deixar a resposta assim tão vaga, então, com poucas coisas aí, só para a gente observar um pouquinho aqui no capítulo de Gênesis, né, no capítulo 2 de Gênesis e tal, e colocar as coisas de uma visão mais consistente, que só colocar esses pontos. Karine, posso falar só mais uma fazer coisinha? Opa, vai lá, Tá. Jane, vai você. Não, vai você depois. Não, eu só queria fazer um comentário que eu senti claramente que Deus coloca a mulher num papel muito importante e que a gente vê até hoje que o homem, né, na medida de cada família aí, enfim, ele precisa da mulher, não só como companheira, mas a figura da mulher mãe, a figura da mulher, enfim, a mulher ela veio como não é só um complemento, ela é uma figura importantíssima do lado do homem. E eu não vejo de forma alguma nenhuma coisa menor do que o homem. Tipo assim, senão eu deixaria o homem sozinho lá e, ó, vai lá, fodão da goiaba, né? Mas não. A mulher é, sim, muito importante. Eu vi isso aqui, nitidamente. Era esse gancho mesmo que eu ia puxar, Jane. Na verdade, olha que interessante, quando começa tem algumas palavrinhas chaves, né? Como a Karine fala, tão econômico hebraico, que a gente tem que assim, observar algumas palavrinhas que são chaves. Como é que começa o verso 18? Disse mais do Senhor Deus. Não é bom. É um contraste de alguma coisa que a gente ouviu muito no capítulo 1. O que Deus dizia ao final de cada dia criado? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E agora não chama atenção? Não é bom. Por que talvez não, né, está descrito dessa forma? Que, na verdade, a mulher vem como a finalização plena mesmo dessa obra de criação, né? Exatamente. Então, aí entram as duas palavrinhas chaves também. Auxiliadora, que é o que a gente já comentou, mas, na verdade, é um conjunto de duas palavras, auxiliadora e idônea. Se a gente for nos dicionários aí, o que a gente vai ver? O que é idôneo? Apto, capaz, competente, e a definição que eu achei mais legal, que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Quer dizer, Deus sempre faz as coisas com intencionalidade, né? Então, é mais do que um complemento mesmo, né? Na verdade, mais do que ali só do complemento do homem, mas, na verdade, é um complemento de toda a obra criada. Aqui, para mim, está a beleza do relato do capítulo 2, né? Como a Karine falou, é uma lente um pouquinho maior, né? Dando um detalhe maior do que foi lá no capítulo 1. Então, Deus está mostrando aqui que, na verdade, a criação do ser humano, ela é chave dentro desse processo de administrar, de cuidar, de guardar ali as obras criadas, e a mulher vem como esse complemento final mesmo, como essa concretização final desse propósito de Deus. Não ficaria finalizado se não tivesse a mulher. Por isso é que tá a palavra não é bom,
Então, a mulher vem, a criação da mulher vem nesse contexto para mostrar como Deus transforma não é bom, não é muito bom, né? Agora, realmente coroando a obra criada como um todo mesmo. Interessante quando o hebraico faz isso, aí, esse jogo aí do é e de repente o não é que ele está querendo enfatizar o ponto principal aí do capítulo, principal do contexto. Então, isso daí já é uma chave para chamar a gente, para puxar a gente aí, porque é o ponto principal do capítulo 2. É uma redescrição da criação, mas agora tem um ponto principal que está sendo enfatizado aí. A gente vai ver aí no fechamento aí do capítulo ainda. E vamos lá, eu vou agora pegar mais o versículo 24 com vocês, né? Que fala, então, do ser humano. Adão vai falar, né? O 23, Adão vai falar, é osso do meu osso, carne da minha carne. Né? Enfatizando tudo isso que a gente falou, que veio dele, né? A gente falou da questão da auxiliadora, da idônea, sempre no sentido de muita igualdade, de repartir a imagem e semelhança de Deus. A gente não pode perder esse foco. E que Deus foi dando para a gente propósitos. Ele não foi só criando e deixando a gente aqui a ver navios. Ele foi dando propósito para a nossa existência, foi dando direcionamento e se envolveu com isso. Então, assim, não foi o ser humano que foi buscar, foi ele que deu, foi ele que veio. E sempre na Bíblia vai vir esse Deus que vem, né? A gente não precisa estar sempre agradando esse Deus, mas esse Deus vem e esse Deus cria. E o propósito dele é sempre dividir, né, as funções dele conosco e de descanso, da gente descansar nele. Vocês vão ver isso repetidamente nos próximos estudos. Vamos estar no versículo 24 para a gente terminar. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo tem milhões é um exagero meu, mas tem vários outros versículos na Bíblia que vão falar desse versículo. Se vocês olharem aqui na Bíblia, embaixo, olha bem a situação da minha Bíblia, gente, tá? Acho que tá aqui, aqui. Deixa eu, peraí, que aqui embaixo, pôr o dedinho. Aqui embaixo, vê se a Bíblia de vocês, peraí, estão vendo? Tem a concordância. São outros versículos que vão citar esse versículo. Outros versículos da Bíblia. E a Bíblia a gente estuda assim. Essa parte de baixo é muito importante. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, observe se tem aquele versículo que você está lendo, tem um outro texto que também cita aquilo, ou a ideia daquele versículo, que isso vai ampliar vocês a compreensão daquele versículo no contexto. E olha que interessante aqui. Aqui na minha Bíblia vieram outros textos para a gente estudar, que é Mateus 19, 5, Marcos 10, 7, 8, 1 Coríntios 6, 16 e Efésios 5, 31. A Bíblia de vocês tem isso aí? Alguém achou? A sua Bíblia não tem, Jane? A minha não tem. Então, quem Nenhuma tiver, referência dessa. lê. E depois eu vou fazer um resuminho e vou mandar para vocês as principais que a gente leu aqui para vocês terem com vocês durante a semana, além da gravação. O que me chama a atenção aqui? Que Mateus 19, 5 e Marcos 10, 7 e 8 são falas de Jesus. É Jesus mesmo falando e citando aqui essa situação da criação, né? Então, assim, gente, é muito profundo isso. Eu vou dar só uma pincelada aqui a respeito do que aliás, eu tenho começado a estudar mais profundamente isso, porque é um estudo muito diferente do que a gente vive hoje. Então, você precisa se desprender e imergir na Bíblia, na visão de Deus, porque a gente foi mas tão deturpada a nossa visão depois da queda, que a gente não consegue entender isso de acordo com como Deus planejou. Então, assim, vocês vão ver que existe um plano original, e esse plano original é bom. Esse plano original é de descanso, é de repartir a imagem e semelhança de Deus. Mas que a gente não tem mais esse plano original, porque a gente vai estudar no próximo estudo, mas a gente precisa
entender esse plano original, até para a gente entender tão longe que a gente foi, né? E o que Deus espera da gente, o propósito inicial que está no nosso coração. Então, o que está falando nesse versículo aqui? Está falando do casamento, da família. Sempre ele vai vir com o contexto da família. Ou seja, gente, multiplicar a questão de fecundidade e a questão do casamento são instituições divinas. São instituições que existem lá do Éden, né? Então, assim, não é criação cultural. E se vocês forem fazer um estudo sobre isso em várias culturas, sempre existiu. A questão da semana em 7 dias, quase todas as culturas têm, né? Quase todas, não todas as culturas têm, né? Então, a gente percebe que existem coisas, né? Elementos que são muito, mas muito ancestrais. E o casamento, a gente vê que é extremamente ancestral e tem um propósito. É no casamento que a gente se torna uma só carne, né? E aí a gente pode fazer as bênçãos, receber as bênçãos que Deus tem a partir dessa união. Tem uma escultura que eu tentei até pegar para mostrar para vocês, não sei se vocês já viram, mostram muito isso no WhatsApp, que são 2 esculturas, é um homem e uma mulher, são esculturas gigantes, assim, e o homem e a mulher, na verdade, não é um... Ai, deixa eu pensar como que eu explico. É, na verdade, só o formato do corpo de um homem e o formato do corpo de uma mulher em aço, só que é feito em tiras, né? Então, assim, o corpo do homem, ele é em aço, só que é feito em tiras, e o da mulher também. E essa escultura vai fazendo com que essas tiras, uma encaixe no outro, ela vai andando devagarzinho, a escultura do homem e da mulher, ela se encaixa no homem, o homem na mulher, e eles se tornam um corpo só. Vocês já viram essa? Já. Dependendo conforme a posição que você vai olhando, eles vão se unindo. É muito lindo. É muito lindo. A visão de Deus do ser humano não tem a separação que a gente vê pós-queda, pós-pecado, de homem e mulher serem inferiores, valores diferentes. Eles são uma só carne. E o casamento, a instituição do casamento, faz esses 2 gêneros, né, o feminino e o masculino, se tornarem um. E essa união, essa formação da família é que dá a oportunidade de Deus executar as bênçãos que ele tem planejado. Então, a gente vê ali a questão da formação da família, do casamento como sendo uma instituição feita por Deus para ser receptáculo de bênçãos, para ser, assim, vamos dizer, a imagem e semelhança dele, e a questão do casamento monogâmico, né? Ele existe desde a fundação do Éden. Logo em Gênesis, logo depois da queda do ser humano, a gente já vai ver que o ser humano deixou de ser monogâmico, né? E aí começou rolo atrás de rolo. E a Bíblia é um livro de narrativas. E ele vai contar algumas narrativas que deram ruim, como diz o outro, por conta do casamento monogâmico, de não ser monogâmico, né? E tem alguns versículos da Bíblia que vão dizer assim, que Deus acabou... eu vou usar a palavra aceitando, mas eu não lembro se é essa palavra. Aceitando, eu acho que não é essa palavra, mas vou usar. É aceitando, né, o casamento não ser monogâmico por conta da dureza do coração do ser humano. Não é que ele... Tolerando, acho que é tolerando. Ele não aprova, porque não era o plano original dele. Mas ele sabe que o ser humano se deturpou tanto do plano original dele, que ele acabou tolerando, vamos dizer assim, não é uma coisa, né? Não era o meu coração, não era o meu plano para você, mas, né? Você foi criando os seus caminhos próprios. Então, assim, para fechar, e tem o versículo 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, assim, não precisava cobrir corpos, não tinha malícia, não tinha vergonha. Então, aqui tem um plano original, uma estrutura de mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Aqui seria uma estrutura de mundo em que a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? A gente está ali para
descansar nele e também ter funções de realeza e de sacerdote dentro daquele contexto que ele criou. Era um contexto, deixa eu colocar aqui, de paz, amor e harmonia, onde era tudo muito, muito bom. E Deus fez isso para o ser humano, né? Para o ser humano ser feliz junto com ele, criador e criatura. Então, a gente vê um plano original muito perfeito, um plano em que existia casamento, fecundidade, domínio e cuidado sobre a terra, tudo ali muito harmonioso. E a gente vê isso hoje em dia? Não, né? O que a gente menos tem é paz, amor e harmonia nesse mundo atual. É o que a gente menos vê. Então, por que desandou? Né? O que aconteceu com esse plano maravilhoso que está ali no fundo do nosso coração? O que desandou? Não perca o próximo estudo, porque Fábio vai explicar, né? Mas só para a gente não ficar aqui desesperado, né? Fica comparando, pensando no plano de Deus, para que eu tenha paz, harmonia, esteja comunicando diretamente com Ele, à sombra dele, né? O que eu faço agora nesse mundo que está em estado de coisas? Deus criou todo um plano. Apesar de ter o ser humano ter saído ali do plano original, e a gente saiu todo mundo do plano original. Todos nós carecemos da graça de Deus, porque a gente saiu muito, muito, muito do plano original. Né? Quem sente paz, harmonia no mundo, né? A gente sai de casa orando para que Deus proteja a gente e os nossos filhos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que a gente está causando, a gente ouve, liga. Ontem eu liguei a televisão fazia muito tempo que eu não assistia jornal hoje. Fazia muito tempo, vai fazer mais tempo ainda que eu vou ficar. Eu comecei, falei, Tiago, não dá para assistir jornal hoje sem antidepressivo. Era uma notícia. Aí eu falei, gente de Deus, só notícia triste, não tinha uma. Aí no final tinha uma notícia boa. E o Tiago falou, vou desligar. Eu falei, não desliga não, porque foi a única notícia boa que teve. Eu preciso ver. Senão eu vou terminar muito depressivo aqui. E o que eu também quero terminar com vocês é que, apesar desse plano original ter ali, né, não ter se cumprido, ter tido vamos dizer, uma intercorrência, Deus se engajou completamente, e a Bíblia é o relato disso, desse amor grandioso, dele tentar resgatar de todas as formas as possibilidades para a gente viver de novo essa recriação. E a Bíblia vai falar disso o tempo inteiro. É esse livro maravilhoso que no próximo estudo a gente vai falar sobre por que desandou. E a partir daí, então, é só Deus tentando resgatar e nos levar de novo ao plano original. Ou seja, esse desejo que a gente tem no nosso coração de viver esse plano, de viver a semelhança, a imagem dele, com paz, harmonia, vivendo na igualdade, num casamento, vivendo paz, existe essa possibilidade de novo. E é isso que aquece meu coração, de entender que mesmo nesse mundo, né, que não está ali, está muito longe desse plano original, Deus proveu uma solução para a gente voltar. E é essa esperança que aquece meu coração e que eu espero que com a Bíblia vocês possam também ter acesso a essa maravilhosa esperança, né? E ali tem os textos, alguns textos eu vou colocar para a gente, eu não vou ler aqui agora, mas Isaías 65:17 fala, e tem outros, milhões, a Bíblia inteira vai falar sobre essa esperança. E Jesus, a vinda de Jesus à Terra, é a comprovação de que essa esperança é real. Não é só um conto da carochinha. E como essa mesma amarração que a Bíblia tem em tudo, e que tudo vai amarrando nesses loops, é a certeza. Não é uma fé cega, mas é uma fé baseada nas certezas que a gente vai vendo e estudando nesse livro. E essas certezas é que vão conduzindo a gente para essa esperança de que esse plano original existe. E isso vai de acordo com o nosso desejo mais profundo que foi implantado pelo Criador lá no Éden. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Karine, eu queria perguntar, quando Jesus foi embora, ele disse que iria mandar
foi quando ele mandou o Espírito Santo para a Terra, mas quando Deus soprou nas narinas de Adão, já não era o Espírito Santo? Não, mas eu acho que vou deixar Fábio e Rodolfo te responderem. Eu estou repartindo com os meus amigos. Amiguinhos, vocês querem responder ou vocês querem que eu responda? Não, não era o Espírito Santo. A gente, quando olha lá em Gênesis 1, a gente vê a Trindade ali reunida, né? Deus como um ser plural. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ah, mas Jesus eu não vi exatamente ali, né? Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê que pela palavra dele, tudo que foi feito se fez. Então, a gente olha a Bíblia como um todo para entender aquilo. Quando Deus assopra o fôlego de vida, não era o Espírito Santo ali, né? Mas era realmente o fôlego de vida, essa vida de Deus sendo comunicada à criatura. Porque nós somos o templo de Deus, não é? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas aí eu só posso colocar o Espírito Santo depois que Jesus foi embora, que ele ressuscitou. Então, na verdade, isso daí tem bastante coisa ainda para a gente estudar nessa sequência para a gente compreender bem essas funções, aí a função da divindade. Tá? Mas um ponto importante lá no Novo Testamento, quando Jesus vai ao céu e ele diz que enviará um outro Consolador. O outro ali que ele usa no hebraico, ele seria uma tradução mais exata como um outro do mesmo tipo. Então, seria um outro da mesma natureza. Então, adiantando as coisas, o Espírito Santo, ele é parte da divindade, então ele é Deus. E nós não somos Deus, mas ele está em nós, ele nos auxilia. E o que a gente entende que começou ali é uma função diferente do Espírito Santo, porque agora ele passou a ter a função de trazer o ser humano a buscar Jesus, ao arrependimento, porque a partir dali, a partir do sacrifício de Jesus, agora a salvação era por meio, o perdão dos pecados é por meio de Jesus. Então Jesus deu a vida dele por nós. Até esse momento, a gente vai ver ali que existe uma questão de sacrifício, todo um ritual que é feito que já apontava para a vinda de Jesus. Mas então esse Espírito Santo que desce ali é, na verdade, Deus, é uma pessoa que compõe a divindade, que compõe Deus. Deus ele é plural, outro ponto interessante aí, né? A palavra de Deus é uma palavra plural. Então, apesar de ser um único, é aquela questão, uma coisa que a gente nunca, jamais vai entender plenamente. É um Deus que é três, e é um e é três. Mas são coisas aí que estão para frente, ainda distantes, faltam vários pontos para a gente poder empilhar isso direitinho e continuando a nossa construção da imagem de Deus, aí, do Deus bíblico. O que a gente está fazendo aí é colocando tijolinhos aos poucos, tentando construir a nossa visão do que é o Deus bíblico. E só mais um ponto. Pode falar, Fábio, depois eu falo. E mais um ponto, né? Olhando qual é a função do Espírito Santo, né? É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes de Jesus, isso acontecia, era ele que convencia a humanidade da mesma forma, do pecado, da justiça e do juízo. É quando a gente olha, né, para essas descrições, né, das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade é uma descrição dentro de um contexto, né, da humanidade caída aqui, né? E ao longo da história, os protagonismos vão sendo efetuados por um ou por outro dentro de de situações específicas, né? Jesus é o grande, vamos dizer, ponto central, porque através dele, né, que ele que deu a sua vida, mas os outros dois, os três, na verdade, sempre atuaram e sempre vão atuar em toda a história da humanidade, né? A ênfase é que acaba sendo colocada num ou no outro, dentro desses nomes, que são para a gente entender, dentro do contexto do plano da salvação, é assim que a Bíblia os revela, mas a atuação é sempre dos três. Eles são únicos em propósito, em interesse, em objetivo. E eu queria... Posso só falar uma coisinha também? Não falou nada. Por exemplo, quando falou assim, da pluralidade de Deus, né? Ali que o Deus é uma palavra plural. E a gente pode ver isso quando ele fala assim, façamos o homem, né, a nossa imagem. Então tá ali, tá no plural, né, assim, essas três pessoas da Trindade. E nós temos a manifestação do Espírito Santo também
no Velho Testamento, né? Ele não é uma coisa específica de quando Jesus volta ao céu, né? E fala assim, enviarei o Espírito Santo. A gente já tinha atuação do Espírito Santo antes, tanto é que assim, quando Elias é transladado, né? Eliseu ele pede a porção dobrada do Espírito, né? Do Espírito Santo. E tem várias outras situações, né? No caso de Moisés e outras. Então, o Espírito Santo também estava presente no Velho Testamento. Eram essas coisinhas que eu queria falar. E acho que mais ainda, só para deixar mais assim o assunto, colocar lenha na fogueira, o Espírito Santo não é um espírito, não é um Gasparzinho, né? A gente tem às vezes a ideia de que ele é um sopro, né? De que ele é algo etéreo, assim, né? Que vai e passa. Então, o Espírito Santo, até a Jane me cobra, isso um monte que ela quer discutir sobre o Espírito Santo. A gente vai até aqui no estudo, a gente vai incluir isso daí, Suzana, porque é um estudo lindo falar do Espírito Santo. E só acho que para fechar tudo, ele, desde a criação, quando tem o façamos, né, os três estão envolvidos, eles continuam envolvidos. E assim, fazendo me veio muito aqui à cabeça a questão do homem e da mulher, né? Eles atuam de formas diferentes, mas juntos num só corpo, né? A questão da trindade também, eles trabalham de formas específicas, mudam de acordo com o contexto, mudam de acordo com a necessidade, mas com o mesmo propósito, num só corpo, né? A gente não consegue entender isso, mas é assim. Então, a gente vê a atuação deles no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas uma coisa é certa, ele mora dentro da gente. Ele mora dentro da gente também, no santuário, habitado pelo Espírito Santo, né? E isso mostra ainda mais o quanto Deus tem um propósito imenso para a nossa vida e o quanto a gente não está desamparado nesse mundo, né? Então, assim, o estudo do Espírito Santo é lindo, a gente vai falar dele, e ele está lá, desde o façamos o homem até essa recriação, a gente vê ele aí. Lindo, né? Elianinha, Boa você quer noite, falar? pessoal. Oi, Eliana. Oi, Oi, Elianinha. tudo bom? Carininha, deixa eu só falar uma coisinha para a Suzana. Tudo bom, Suzana? Tudo bem? Eliana, Suzana, Eliana. É tão bom apresentar assim. Eliana. Então, eu entendi que a Suzana perguntou se esse Espírito Santo não seria essa alma vivente. Não Acho sei que se foi eu o fôlego entendi. de vida que ela falou. O fôlego de vida, exato. Eu acho que foi isso que você perguntou, Suzana. Foi. Então, vamos partir assim do seguinte princípio. O Espírito Santo está presente em todas as pessoas? Ele não está, porque muitas pessoas rejeitam a ação do Espírito Santo na vida delas. Mas todas as pessoas têm o fôlego da vida se elas estão vivas. Fez diferença para você? O que você quer dizer com rejeita? Por exemplo, eu não aceito a Jesus como meu Salvador. Ah, tá certo. Se eu não aceito a Jesus como meu Salvador, se eu sou uma pessoa que eu não me preocupo com as coisas espirituais, eu rejeito o Espírito Santo de Deus, eu rejeito Deus, eu rejeito Jesus, tá? E a gente sabe que existem inúmeras pessoas vivendo nesse mundo só em função de maldade. São aquelas notícias que a Carininha citou ali no jornal que ela assistiu, né? Pessoas entregues totalmente à maldade, a fazer crueldade, coisas absurdas que a gente não consegue nem ouvir, que dirá ver ou fazer. Essas pessoas, elas rejeitam a atuação do Espírito Santo na vida delas. Mas elas têm o fôlego da vida, porque elas estão vivas, porque elas respiram. Tá? Então, fôlego da vida, todo ser humano tem. Já o Espírito Santo é uma atuação espiritual na vida do ser humano, quando ele aceita a orientação divina. Aí sim, ele tem o fôlego da vida e o Espírito Santo. Cada um de nós que estamos aqui participando desse estudo nesse momento, nós temos o Espírito Santo na nossa vida.
justamente porque nós estamos buscando por isso. Desculpa, era só isso que eu queria. Não sei se te ajudei ou se eu te atrapalhei, Suzana. Nossa, ajudou demais. Obrigada. Imagina. Um beijo. Beijo. Pegar um link aqui com o que a Eliana falou, Suzana. Não sei se você estava no primeiro estudo, aquele que infelizmente a gente não gravou, né, Karine? Quando a gente estudou a Bíblia, né, que a inspiração dela da divindade ao longo, né, de toda a história. Então, tem 3 processos que acontecem aí, né? Deus se revela, um processo de revelação de uma verdade para o ser humano. Deus, ele inspira esse ser humano a registrar, que é o que a gente tem na Bíblia aqui. E quando eu leio, tem um outro processo que é o de iluminação, que é o Espírito Santo me fazendo entender aquilo que eu estou lendo. E aí cabe a mim, como ser humano, uma decisão. Se eu vou aceitar ou se eu vou rejeitar. Né? Então, aí que está o livre-arbítrio, né? Que a gente falou tanto hoje no estudo. Então, é o Espírito Santo que me ilumina, que me dá clareza sobre aquilo que a gente está estudando. Só que aí cabe a nós aceitarmos ou rejeitarmos. Né? Aí é o exercício do livre-arbítrio. Entendi. Obrigada. Gente, eu agradeço muito vocês. Espero que aí tenha trazido aí algumas clarezas a respeito de Gênesis 2. A gente vai continuar caminhando, porque como é um plano muito diferente do que a gente vive, a gente tem até dificuldade, porque a gente quer interpretar Gênesis 2 com as lentes nossas dessa vivência que a gente tem de que não é esse plano original. Então, a gente vai apropriando desse plano original nas leituras e a gente vai chegando mais perto disso. E o Espírito Santo vai abrindo nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para isso. Agradeço muito, vou fazer uma oração final por nós todos, tá? E vejo vocês daqui a 15 dias. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, também pode me procurar, que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Vamos orar então? Obrigada, Cá. De nada. Querido Deus, como é bom poder aqui estar reunido, ouvindo a Tua voz. Obrigado por ter estado conosco, sentimos a Tua presença e te pedimos, Senhor, continue conosco, habite a nossa mente, o nosso coração, para que possamos viver e olhar com os Teus olhos este mundo, para que possamos fazer a Tua vontade, para que recebamos o Seu amor, a Sua paz, o Seu carinho, e que possamos, com essa força, viver os dias aqui na Terra. Te pedimos, Senhor, que abençoe a família de cada um que está aqui. Te peço também pelas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Abençoa cada um, você sabe as necessidades, as dificuldades de cada um e das suas famílias, e eu te peço poderosamente, Senhor, que esteja com cada um aqui, mostrando o seu cuidado, o seu amor, e tudo aquilo que você planejou no seu plano original e que você quer mostrar para a gente de novo, e que possamos viver para estar com você de novo nesse plano original. Querido Deus, te peço que esteja também com a nossa noite, nos proteja e nos guarde, nos livre de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Obrigada, Cá. Gente, boa noite. Boa Obrigadão. noite, gente. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.